Bom, pessoal, já está aqui conosco do outro lado da tela para fazer o diálogo com a gente, abrindo as entrevistas nesta quarta-feira, o jornalista e ex-deputado federal Milton Temer, a quem eu cumprimento do outro lado da tela. Milton Temer, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os seguidores dessa tribuna democrática na mídia brasileira, o nosso querido Faixa Livre. Milton, quero agradecer a tua presença aqui, sempre prestigiando o nosso programa, sempre aqui se unindo ao nosso time de comentaristas. Obrigado pela tua participação para a gente comentar um pouco os temas relevantes da política nacional e também do cenário internacional. Milton, eu quero abrir, como sempre faço aqui, com uma análise mais geral da conjuntura nacional. Isso porque o governo Lula avança aí há pouco mais de 2 anos e 9 meses desse terceiro mandato, ainda envolto a essas disputas que são colocadas a partir da grande aliança que ele construiu para governar o país lá na campanha eleitoral de 2022 e que se aprofundou ao longo desse terceiro mandato. Agora a gente vê aí algumas disputas mais ligadas ao Congresso Nacional, alguns partidos que querem deixar o governo, mas nem tanto, como União Brasil, o PP. O governo enfrenta também dificuldades para aprovar algumas matérias relevantes para essa gestão, diante da necessidade de manter o equilíbrio fiscal graças ao arcabouço, que foi uma escolha do ministro Fernando Haddad, logo no início do governo. Arcabouço que nada mais é do que um teto de gastos reformulado a partir desse governo, e a gente teve aí na última semana essa disputa em torno da medida provisória 1303, que acabou sendo derrubada pelo Congresso Nacional, não foi votada na Câmara dos Deputados e criou um problema para esse governo. Enfim, a gente vai daqui a pouquinho detalhar todas essas questões. Mas antes, Milton, eu queria uma avaliação tua a respeito de como é que você vê o governo hoje, num cenário onde o presidente Lula aparece nas pesquisas de intenção de voto como favorito a se reeleger no ano que vem. Como é que você avalia o governo e, acima de tudo, a percepção dos brasileiros a partir, especialmente, dessas pesquisas que a gente vê, onde o Lula se coloca como o principal candidato a governar o país a partir desse pleito de 2026? Bom, Anderson, a análise desse tema é complexa porque nós não estamos discutindo valores, nós estamos discutindo instrumentos de defesa contra o pior. Nós estamos na lógica daquilo que se chama segundo turno, desde já. Ou seja, nós estamos pensando o que nós temos que impedir que aconteça e não o que nós temos que produzir, objetivamente. O quadro que você pintou inicialmente, que é um quadro sintético, mas muito consistente, mostra claramente o seguinte: não é o Lula que construiu uma frente, Lula aderiu a uma frente. Aderiu a uma frente conservadora que, ao fim e ao cabo, depois de se locupletar com o que sobrou da roubalheira das emendas secretas em cima dos ministérios e dos órgãos públicos, inclusive conseguir, ainda mantendo o controle de órgãos estratégicos, como a Caixa Econômica, nas mãos de uma pessoa que é investigada por corrupção no seu estado. Objetivamente, a gente sente que nós estamos num quadro absolutamente, na melhor das hipóteses, um quadro bastante contestável. Não é um quadro de avanço. Quando você compara a primeira campanha de Lula com a atual, Lula, no primeiro mandato, ele vinha para desconstruir o modelo neoliberal implantado pelo tucanato na tragédia que liquidou grande parte de nosso patrimônio estratégico em empresas públicas, que inclusive estabeleceu de maneira muito clara, em relação inclusive ao que havia antes, uma concentração na política tributária de molde a beneficiar os de cima com prejuízo com os de baixo, que tenta corrigir agora numa compensação bastante efêmera, porque os de cima continuam tranquilos. Se você comparar as duas coisas, são diferentes. Nós andamos muito para trás. Lula, naquele momento, era visto, e quem lembra da resolução do último congresso do PT, antes da chegada dele à presidência, o congresso de 2001 em Recife, e lê a sua resolução final, era um Brasil que ia para a luta da desconstrução, propunha a desconstrução do modelo neoliberal e propunha a aplicação de um governo popular democrático, que implicava
em propostas estruturais importantes. Pois bem, continuamos no mesmo quadro negativo daquela ocasião, talvez pior, porque o grau, por exemplo, fazer um exemplo, reforma agrária, havia uma proporcionalidade de população rural em relação à população urbana muito menos grave do que a atual. Nós estamos hoje no nível de 80% e alguma coisa por cento nas áreas urbanas, contra menos de 20% na área rural. Ou seja, deixamos de fazer a reforma agrária nesses governos Lula e aumentamos profundamente o grau de miserabilidade nas cidades e nas capitais, onde hoje o dado mais normal de uma caminhada comum em certas áreas dessas capitais é a população embaixo das marquises. Ah, não, mas a fome diminuiu. Existe uma grande parte da população brasileira que não aparece nas estatísticas. Quando você diz assim, vida de cão, o cão tem melhor vida do que aquele sem teto que está do lado dele. Então, objetivamente, o quadro de favoritismo de Lula não é um quadro de transformações qualitativas que se apresentam como, por exemplo, com Gustavo Petro na Colômbia. E sim um quadro que o outro lado é muito pior. Bom, é melhor o nosso quadro que em relação à Argentina, sem dúvida. Lá o Bolsonaro local já está no poder. O aliado do Trump, na irracionalidade, na sociopatia que caracteriza essa privatização absurda, que coloca os chefes de Estado como um dos principais empresários que se beneficiam pelo modelo, evidentemente lá também é um quadro trágico. Mas nós, é claro, o Lula não é isso. Agora, vamos ter claro, o que nós estamos fazendo é apenas uma política de paliativos de um lado para garantir os privilégios, principalmente de dois segmentos. O sistema financeiro privado, o rentismo parasitário e o agronegócio, que é um agronegócio predador, é um agronegócio centralizador, um agronegócio desindustrializador, que se transforma em herói, porque exporta, garante divisas pela exportação de manufaturas, fazendo com que esqueçamos uma coisa fundamental. E eu termino te fazendo uma pergunta. Há quanto tempo, Anderson, você não entrevista alguém da outrora poderosa Federação das Indústrias do Estado de São Paulo? Ô Milton, eu sinceramente nunca entrevistei aqui alguém da Fiesp, porque essa turma realmente não tem o menor interesse em conversar com a gente por conta de tudo que está envolvido. Aliás, você citou o agro e citou também a turma dos rentistas, e esse pessoal justamente esteve aí no radar ou no noticiário ao longo dos últimos dias diante dessa MP 1303 que acabou caindo lá no Congresso Nacional. Esse foi um tema que tomou conta do noticiário ao longo dos últimos dias, porque essa medida provisória que, sob o argumento de taxar bancos, bets e também a turma do agronegócio, essa MP acabou sendo, de uma forma ou de outra, o governo, o relator da proposta, que era o deputado Carlos Zaratini, diante da ameaça da proposta da MP não ser renovada, não ser aceita, ele acabou modificando o texto, derrubando, tirando as bets, tirando também o agro da taxação que estava prevista, e mesmo assim a tal da medida provisória não foi aprovada lá no Congresso Nacional, não foi nem votada, os deputados acabaram não votando essa medida provisória. E o governo vende a ideia de que foi derrotado num cenário, Milton, onde pouca gente fala. Essa medida provisória, ela também criava problemas no seguinte sentido: seguro-defeso dos pescadores, que era limitado a partir da medida provisória, a fila do INSS, que aumentaria enormemente diante do tempo reduzido que se teria para a realização de perícias dos trabalhadores aqui no nosso país, cairia de 90 para 30 dias o tempo para a realização das perícias. Isso ninguém falou. Eu queria uma análise tua a partir disso. A gente falou sobre o favorecimento ao rentismo, ao agro no Brasil, que se confirmava a partir da SMP, e ainda com a retirada dessa turma da taxação extra que aconteceria, a tal da MP
não foi aprovada. Como é que você vê essa situação toda, Milton? Eu primeiro quero fazer uma retificação na tua informação inicial. Não, o pessoal da Fiesp, das federações de indústrias de todos os estados, não são ouvidos, não é porque eles não queiram falar no Faixa Livre, é porque eles não existem mais. Essa é a questão fundamental. Você não procura esse pessoal porque o setor industrial brasileiro foi liquidado. Foi liquidado principalmente nos períodos, a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, e não interrompida essa liquidação durante os períodos do Lula. Vamos ter isso claro. A desindustrialização do Brasil tem muito a ver com o grau que nós estamos vivendo de desmobilização social, de perda de força total dos sindicatos, de perda de força dos movimentos sociais, de perda de força dos partidos políticos de esquerda. Tem a ver com isso. Então não é, eu não consegui falar, eles não têm interesse. Não, eles não existem mais, Anderson, essa é a tragédia. Você lembrou bem no final da sua intervenção. A questão fundamental em barrar a MP, assim como o arcabouço fiscal, foi garantir os privilégios que continuam intocados, tanto do setor financeiro quanto do agronegócio. Exatamente o que se colocava na minha primeira intervenção. O Brasil virou uma grande fazenda onde, de um lado, existem os grandes capitalistas rentistas que não têm pátria, que não têm projeto de nação, que não pensam Brasil e que pensam mercados. Mercados onde eles estiverem. Mercados, entre aspas, o chamado espaço de manipulação da globalização financeira. Não é da produção de riquezas para a distribuição. Não, é da manipulação, da globalização financeira, por um lado. E, por outro lado, o prestígio total ao agronegócio, que arrota ser o grande importador de divisa para o Brasil, sem que se considere, do outro lado, o que representa essa entrada de divisas por exportação de matéria-prima, que depois nós importamos. A começar pela soja, você exporta a soja e importa leite de soja, ou seja, a nossa soja com valor agregado. Essa é a questão fundamental que nós temos que ter claro. Ou o Brasil aproveita essa crise nós estamos vendo isso agora na discussão das tarifas com os Estados Unidos. Nós estamos interessados em afirmar uma soberania a partir de garantir que, por sermos o segundo território com mais terras raras, ou seja, fundamentais, matéria-prima fundamental para o desenvolvimento tecnológico dessa revolução industrial que a gente vive agora, ou seja, essa revolução digital? Não. Estamos conversando com os Estados Unidos e tecendo louvores com os telejornais seguidamente, tentando convencer por lavagem cerebral que nós temos que tirar a política dessa discussão com Trump e só falar a parte comercial, para continuar garantindo que sejamos a fazenda fornecedora de matéria-prima para o interesse americano, para que lá se industrialize essa matéria-prima. Então, objetivamente, nós vivemos um quadro hoje muito difícil, muito complexo, em que se torna obrigatório, na minha opinião, que a esquerda combativa tenha um candidato a presidente em 2026, não é para fazer oposição ao Lula, não, é para fazer melhor a oposição à extrema-direita e obrigar Lula, que possivelmente é o nome que vai para o segundo turno, a compromissos com o setor mais progressista da sociedade civil, de molde a que os acordos se deem não pela entrega do Brasil ao que é representado por republicanos, União Brasil, progressista, entre aspas, que é a direita, que hoje conduz o governo. Hoje conduz o governo. Esse ministro de Energia que está aí falando hoje a respeito do apagão é um dos quadros dessa extrema-direita que dá a linha política do Lula. O Lula fez o possível para manter Fufucas e Sabinos no seu governo. Para que isso? Não, temos que acertar com a direita, com o centrão. Acerta com a direita e com o centrão e termina fazendo a política da direita e do centrão. Essa é que é a questão concreta. O Rui Castro, o secretário-geral, Rui Costa da Bahia, ele veio em declarações recentes, ao vivo e a cores, nos telejornais, dizendo que não tem nenhum problema com o Congresso. Tudo que nós enviamos para o Congresso foi aprovado.
Foi aprovado como? Foi aprovado tudo aquilo que o governo fez no benefício do agronegócio e do sistema financeiro, a famosa Faria Lima. Você citou o apagão setor elétrico, é um outro caso à parte aqui no nosso país. A gente tem falado muito a respeito disso aqui no programa ao longo dos últimos tempos, desde especialmente aquela privatização, aquela entrega da Eletrobras para a iniciativa privada no governo do Jair Bolsonaro. Cuja reestatização foi um dos 3 pontos fundamentais da campanha de Lula em 2022. Reestatização da Eletrobras, ajuste social no lugar de ajuste fiscal e revogaço das contrarreformas do período Bolsonaro, contrarreformas sociais e trabalhistas do período Bolsonaro e Michel Temer. E até agora nada, infelizmente. Nada, nenhum dos três. Ao contrário, o ajuste fiscal continua sendo o eixo da fala do Haddad, que por conta da concessão, você lembrou bem, o defenso, o salário mínimo, o BPC, enfim, as questões fundamentais que eles buscam, temos que organizar, disciplinar, eles não tentam disciplinar a bandalha das bets nem do sistema financeiro privado. Eles estão preocupados em criar dificuldades exatamente na sua política limitadamente assistencial, sequer estrutural. No cenário, Milton, onde a partir da questão dessa situação envolvendo a MP 1303, o governo, acima de tudo, joga para a torcida, dizendo aí que o Congresso Nacional joga contra o país, acima de tudo que o Congresso Nacional não quis aprovar essa MP e deixa de lado esses temas que eu trouxe aqui, essa retirada dos direitos sociais. Para além, Anderson, do presentaço que o Trump ofereceu ao governo Lula, com as dificuldades do tarifaço e com a forma com que o Brasil negocia isso, empurra com a barriga e tal. E você repara, Anderson, que coisa absurda, a alegria, a satisfação, o orgulho, porque Trump elogiou Lula. Ou seja, o grau de colonialismo, de submissão e subalternidade é absurdo. Aliás, submissão e subalternidade que determinam pontos fundamentais no verdadeiro caráter limitado da nossa elogiada diplomacia. Estamos aí fazendo vergonha com respeito à Venezuela, estamos fazendo vergonha com respeito às relações com Israel, que Lula acaba de dizer não tem problema com Israel, tem problema com Netanyahu. Como não tem problema com Israel? Como não tem problema? É fundamentalmente o Estado de Israel que tem uma política claramente colonialista e expansionista desde Ben-Gurion. Não é o governo Netanyahu, como? Isso é para que se mantenham, ao invés de romper relações, se mantenham os acordos comerciais, militares e de informação com o qual Israel ainda se locupleta no Brasil. Milton, essa química entre o Lula e o Trump, a situação envolvendo Israel, são outros temas que estão aqui na nossa pauta, a gente vai tratar daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu queria analisar contigo esse tema também que surgiu ao longo dos últimos dias, essa proposta, digamos assim, do governo, que o Lula tenta emplacar, de tarifa zero dos transportes públicos como plataforma para a campanha à reeleição. Eu queria uma análise. Você acha que o governo vai no caminho certo? Porque há muitas dúvidas em relação à viabilidade desse tipo de proposta diante das realidades regionais. A gente sabe que o transporte público aqui no nosso país é regido pelos estados e pelos municípios. E o governo federal quer, de uma forma ou de outra, tentar implementar essa proposta. Como é que você vê, como é que você avalia essa proposta do governo Lula para possível campanha à reeleição? Você acha algo factível? Bom, primeiro eu quero contestar essa categoria de transporte público. Não existe transporte público no Brasil. Todo transporte é privado. Não tem transporte público no Brasil. Com as seguidas privatizações de metrôs, os poucos que ainda restam sendo alvo de ataque permanente, as linhas de ônibus. Onde é que tem linha de ônibus pública no Brasil? Eu não conheço. Pode ser que tenha em alguma cidade. Sim, tem em Maricá e tal, mas ali é o royalties de petróleo que paga. Não, eu estou inteiramente favorável a essa questão da tarifa zero. A tarifa zero, desde que o pagamento da tarifa zero aos concessionários da área privada de transportes, que é assim que a gente deve falar, e não transporte público, vai sair do Tesouro.
Então, resta saber onde é que o Tesouro vai colher isso. Para isso, no meu modo de ver, essa tarifa zero terá que vir junto, claramente, com uma diminuição daquilo que a gente gasta com pagamento de juros e serviços dessa dívida que não cessa de crescer, graças à política nefasta que o Banco Central impõe à nossa macroeconomia. Então, objetivamente, se o que vai pagar a tarifa zero sair da Faria Lima, não tem nenhuma contestação. O que não pode é sair aumentando imposto de classe média ou tentando encontrar formas de reduzir gastos públicos na educação, na saúde, na habitação e no próprio salário de servidores para compensar isso que será pago seguramente sem perdas aos concessionários da área privada. Agora, tarifa zero, sim. O que tem que se discutir é quem paga e onde é que isso vai ser cobrado. Fala assim... Aí é que eu quero ver o governo sair do eleitoralismo puro e ir para o concreto, entendeu? Ou seja, aí ele manda a medida provisória com uma taxaçãozinha para os setores de cima. Aí o Novo consegue inventar uma história, não, porque o povo brasileiro é que vai pagar todo mundo a passagem, aí não se passa, e o governo diz, não, nós tentamos, mas não conseguimos. Fala-se em aumentar imposto para os donos de automóveis, enfim, que a turma que tem carro que vai financiar de uma forma ou de outra esse transporte, essa tarifa zero no transporte. Não é a turma que tem carro, não é só a turma que tem carro. Claro, aquele imposto sobre combustível, mas é fundamentalmente a parte do erário destinada a pagamento de juros e serviços da dívida, a parte do erário destinada a manter o lucro da especulação financeira e a parte do erário roubada por conta de isenção aos setores do grande capital. Aí é que tem que saber a coisa. O proprietário de carro também, sem dúvida. Agora, o proprietário de carro da baixa classe média, esse coitado, ele é fisgado de todas as formas. Aí era necessário, né, Milton, acima de tudo, que essa conta fosse paga pelos rentistas, né, pela turma, pela questão da dívida pública. A gente até dialoga muito com o pessoal aqui da Auditoria Cidadã da Dívida, que está completando 25 anos. A gente falou muito aqui a respeito dessa celebração da Auditoria Cidadã da Dívida, mas eu tenho pouquíssimas esperanças, viu, Milton, que o governo vai divulgar... O Paulo Cleas, que você convidou para ir, vai me suceder aqui, é uma das pessoas mais capacitadas exatamente a fazer esse debate em detalhes e mostrar quanto de perversidade existe nessa forma do governo Lula se submeter a uma maneira diferente do teto de gastos imposto pelo neoliberalismo larvar do governo Michel Temer. O arcabouço fiscal vai estar aqui entre os temas que a gente tratará daqui a pouquinho na entrevista com o Paulo Cleas. Milton, já queria entrar aqui no assunto que eu trouxe aqui como principal para a nossa entrevista, porque dentre os desafios aí, as questões que o Lula deve tratar ao longo dos próximos dias, está justamente essa possível nomeação do deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, num ministério do governo, provavelmente na Secretaria-Geral da Presidência. O Lula deve definir isso ao longo dos próximos dias, até o fim da semana é o tempo aí que o Lula coloca como limite para tomar essa decisão. A gente já vem falando disso há muito tempo aqui no programa, inclusive dessa possibilidade do Boulos assumir o ministério, e eu queria ouvir uma avaliação tua a respeito disso. Você que é um militante, um dos fundadores do PSOL, como é que você avalia essa possibilidade do Guilherme Boulos assumir o ministério? O PSOL já tem uma pasta no governo que é a pasta dos povos indígenas, liderada pela Sônia Guajajara, e agora a possibilidade de um segundo ministério para o partido na conta do Guilherme Boulos. Como é que você avalia essa possibilidade? Você acha algo importante para o PSOL? O PSOL ganha com o Guilherme Boulos no ministério do governo? Ô Anderson, primeiro eu começaria a minha resposta com uma pergunta a você. De qual é a fonte dessa informação? De onde saiu a informação que Boulos teria sido cotado ou cogitado para essa secretaria? Até agora, o atual secretário-geral, Macedo, ele que é do PT, diz que nunca o Lula conversou com ele sobre isso. A declaração pública dele última que ele falou. Por outro lado, não é a primeira vez que aparece essa conversa. Ela já teve algum tempo atrás,
essa discussão. O que há por trás de tudo é o seguinte: o Boulos possivelmente não será candidato a nada no ano que vem. Por que que não? Porque o Boulos se elegeu deputado federal com 1 milhão de votos e, por conta dessa eleição de deputado federal por 1 milhão de votos e acordos que ele fez com o PT, saiu candidato a prefeito com uma situação material e política incontestavelmente superior à tentativa anterior que ele fizera, e que o levou a ter 1 milhão de votos como deputado. Ou seja, na eleição anterior, aquela de 2000, nós estamos a de 24, a de 18... Bom, a eleição anterior a essa de 2024, o Boulos teria feito uma dobradinha com Erundina e uma campanha de esquerda contra um candidato do PT, PT lançando candidato. E com recursos financeiros irrisórios, 8 milhões. A última campanha, o Boulos tem o PT com ele, fornecendo não uma Erundina, mas uma socialite Marta Suplicy de vice, e não com 8 milhões, mas com 80 milhões para fazer a campanha. E teve o mesmo número de votos da campanha anterior. Ou seja, houve uma derrota política, principalmente pelas opções que o Boulos fez nessa campanha, onde ele assumiu discussão sobre segurança, por exemplo, que é um parâmetro, pelas leituras mais conservadoras da política que ele pretendia aplicar. Pois bem, isso fez com que o peso político dele diminuísse bastante e estabelecesse uma espécie de previsão que a sua próxima campanha, se fosse para deputado federal, se daria com uma repetição para baixo da votação. Vai ter uma grande votação? Vai, mas não vai ser 1 milhão, vai ser 500 mil. E isso seria, para ele, uma perda de prestígio na luta nacional. Então, para o Boulos, não tem problema dele ficar um período sem mandato, por conta de representação no movimento social e tal. Por conta disso, se apresentar como ministro na faixa final do Lula, em que os ministros têm que, para concorrer à eleição, têm que sair no mês de abril, ele se mantendo até o final do mandato do Lula, e o Lula ganhando a eleição, ele tem perspectivas de se manter na primeira plataforma, na primeira instante de poder, sem ter disputado a eleição, e se mantém lá. Agora, isso objetivamente implica o que em termos políticos? Na entrega definitiva do PSOL a uma política de linha auxiliar da tendência majoritária mais moderada do PT. É isso que vai acontecer com Boulos no governo. O Boulos conseguiu vencer na disputa com Glauber Braga, que defendeu na última campanha presidencial, em 2022, defendeu a candidatura própria e teve 44% dos votos internos do PSOL para candidatura própria. O Boulos ganhou não porque tivéssemos que apoiar Lula, mas por uma postura independente, só sendo permitida a participação no governo da Sônia Guajajara pela representação específica e particular dela dos povos originários. Então, essa foi a concessão. O Boulos indo para o governo, eu quero saber como é que o campo majoritário vai explicar isso. Porque não tem nenhuma resolução que permita isso, a não ser objetivamente que haja uma revisão interna da direção. Ele tem composição interna para isso? Tem. O campo majoritário tem. Reta final tem. Então, eu quero dizer que o fato, se Boulos for para o governo, ele não vai como representação do PSOL que eu ajudei a fundar. Ele vai como linha auxiliar do setor mais moderado da bancada do PT. Milton, você não considera que o Boulos ele possa ser um puxador de votos para o PSOL nas eleições do ano que vem? Porque ele foi um deputado eleito com, se eu não estou enganado, mais de 1 milhão de votos nas últimas eleições. Ele não poderia ser esse puxador de votos? Não seria um problema para o PSOL caso ele não disputasse as eleições, a reeleição a deputado? Vamos ter claro que o Boulos tem um poder dentro do PSOL sem participar de nenhuma instância de poder. Ele tem um poder interno por conta da corrente que o sustenta, a Revolução Solidária, que é uma corrente despolitizada, é uma corrente cuja filiação se dá na base de
troca de... Enfim, não quero discutir os detalhes disso, porque é uma corrente que nega, no meu modo de ver, os princípios fundacionais do PSOL. Mas então ele seria um puxador? Sim, seria. Só que não seria com 1 milhão de votos. Seria, eles mesmos fazem a previsão, com 500 mil. Se der 500 mil. Porque, inclusive, agora, ele tem a concorrência da Érica Hilton. Da Érica Hilton, que vai ter uma ampliação, essa sim vai ter uma ampliação da sua base eleitoral em relação à última eleição. Ele vai ter uma redução. Então, embora seja um puxador, esse puxador se dará em condições menores do puxador da eleição anterior. E isso é uma desqualificação, é uma diminuição da sua dimensão política. Então, objetivamente, para ele, do ponto de vista da carreira pessoal, é muito melhor ser ministro do Lula, com a garantia de ser mantido no cargo pela reeleição do Lula, porque ele ficaria até o fim do mandato do Lula, não teria que sair, não sendo candidato, e teria a garantia de participar do próximo governo, num primeiro escalão, principalmente na área de movimento social. Isso para ele é o suficiente. Então, ele vai fazer prevalecer isso, certamente, e o PSOL vai entubar, até porque a corrente dele, que pretende fazer uma incorporação como federação do PSOL ao PT, indiretamente se beneficia disso. Porque o fato do PSOL ter dificuldades para alcançar o quociente eleitoral pode obrigar o PSOL a fazer uma federação posterior. O fato do PSOL superar a cota com votações expressivas, o quociente eleitoral, ao contrário, dificulta, porque afirma a independência do partido na sociedade. Então você percebe a perversidade. Ele sai da disputa, os votos dele não se sabe para onde vão, porque a Erundina também não será candidata. Olha a quantidade de votos que São Paulo deixa de controlar com essas duas candidaturas. Enorme. Então, objetivamente, isso pode gerar um quadro em que fazer do PSOL uma espécie de PCdoB 2 do PT vai se tornar muito mais fácil, com a não superação do quociente eleitoral do que com a afirmação e superação desse quociente. Era justamente esse meu próximo questionamento, essa ameaça do pessoal não atingir aquele limite da cláusula de barreira que foi estabelecido pelas últimas revisões aí na legislação eleitoral aqui no nosso país. É uma ameaça e você coloca muito bem essa situação envolvendo a possibilidade do pessoal conformar uma federação com o próprio Partido dos Trabalhadores se coloca cada vez mais evidente a partir dessa saída de um puxador de votos, que é o Guilherme Boulos, da disputa, muito provavelmente com a nomeação dele como ministro de Lula, a Luísa Erundina, que não deve ser candidata, não será candidata nas eleições do ano que vem para renovar o seu mandato lá na Câmara dos Deputados, enfim, a situação fica difícil para o partido. Agora, isso só é ruim para a esquerda combativa do PSOL. A esquerda combativa do PSOL tem problemas com isso, entendeu? Porque pretende que o PSOL continue independente, autônomo. Não é de oposição radical e permanente. Nós não temos nada a ver com a oposição. Ao contrário, a oposição que a gente faz, o nosso voto contrário a medidas do governo, são no sentido oposto daqueles que a direita o faz. Nós queremos mais direitos sociais porque são insuficientes. E ele não, eles querem mais cortes de direitos sociais para garantir a base lucrativa do pico da pirâmide. Então, objetivamente, nós da esquerda combativa é que temos interesse em manutenção e superação do quociente eleitoral do PSOL. Esse setor majoritário moderado não está assim tão mortificado por isso, não. Até porque eles não têm. A Primavera, que é a corrente liderada pelo Ivan Valente, ainda tem uma vinculação de raiz com o PSOL. Mas o Boulos não tem nenhuma vinculação. O negócio dele é o MTST. O PSOL é um instrumento para ele. É isso. Milton, eu vou trazer aqui algumas perguntas que estão chegando. Pessoal, mandem aqui suas participações, suas perguntas, seus questionamentos para o Milton. Também envia superchat aqui para o nosso programa, para a gente colocar na tela. O Hinaldo Martins, logo no início do nosso papo, ele perguntou o seguinte: Milton, uma proposta de esclarecimento não passa necessariamente para que o povo não participe das eleições, sequer vá aos locais de votação? A pergunta do Hinaldo para você, Milton. Olha aí, voto nulo só existe quando existe um bloqueio total de afirmação de posição.
Eu sou inteiramente contrário a essa perspectiva de voto nulo. E se a gente estiver com capacidade, nós temos é que ter capacidade de convencer, viu, Hinaldo, aqueles que não têm mais, porque o voto nulo é daqueles que não acreditam em nada do que está aí. Existem segmentos específicos que têm muito a ver com os interesses daqueles que lutam para mudar o regime. Tem gente na esquerda combativa que é clara na ligação e relação direta da necessidade de transformar as lutas econômicas em lutas políticas. Qual é a diferença de uma para outra? A luta econômica, isso Lenin definia muito bem na razão que fez da defesa da implantação de um partido revolucionário. O que se pretende com isso? A luta econômica se dá no âmbito dos limites da ordem, ela se dá dentro da ordem. Ou seja, o que nós podemos obter daquilo que a classe empresarial permite abrir mão. Esse é o limite. A luta política é aquela que identifica esta luta por melhores interesses na ordem atual como um passo e um degrau para a desconstrução dessa ordem e a superação dela para uma nova ordem de classes dominantes, ou seja, onde o mundo do trabalho passa a ser classe dominante e não o mundo do capital. Nessa luta do mundo do trabalho com o mundo do capital, que é conhecido como luta de classes, isso tem que ser inculcado naqueles que pretendem fazer o voto nulo, porque o voto nulo apenas alimenta a fragmentação. A direita, essa mantém o seu eleitorado e se elege. Milton, eu tenho aqui um questionamento, aliás, uma provocação do camarada nossa audiência qualificada aqui no nosso Faixa Livre, Nildo Ourix. Professor Nildo Ourix acompanhando o nosso programa. Aliás, já quero aproveitar para deixar meus parabéns aqui ao Nildo pelo Dia do Professor hoje, viu, Nildo? Obrigado por você estar aqui com a gente. Ele mandou a seguinte mensagem, Milton. Buenos dias. Milton Temer ainda é cativo do lulismo, pois cobrar de Lula algo que ele jamais teve compromisso é um erro grave. Venha para a oposição total ao governo. Voto nulo nas próximas eleições. Ele defende justamente o contrário do que você disse agora, viu, Milton? Olha, o Nildo, meu irmão, meu camarada, meu amigo, quando vem ao Rio, a gente está sempre junto. Eu tenho com ele total desacordo na tática. O Nildo não tem política. O Nildo tem formulação teórica acadêmica, mas não tem formulação tática. Ele não faz a proposta concreta da luta. Ou ele diz o seguinte: ou fazemos agora, nesse momento, a gente fecha tudo e faz. Eu queria saber com quem que o Nildo seria capaz de instalar hoje, no Brasil, um governo que pudesse tirar todo o PT para lá, vai todo mundo embora. Sobra o quê para governar o Brasil? O Nildo é meu irmão, camarada, formulação e análise, eu fecho com ele. Proposta política, eu fujo dele. Pode ter certeza que vai ter resposta aqui no chat, viu, Milton? O Nildo deve responder aqui, eu trago daqui a pouquinho para a gente repercutir. Aliás, eu vou propor um debate com a participação de vocês dois na mesa muito em breve aqui, já deixo o convite para esse debate de altíssimo nível no Faixa Livre. Milton, seguindo aqui... Eu proporia ao Nildo, que é um amante, um apaixonado da América Latina, que ao invés de falar em América Latina como senso geral, lesse um pouco de Mariátegui para saber como se dá a possibilidade da luta pelo socialismo, a revolução socialista. Qual a linha que prevalece? A linha anti-imperialista, a linha agrária. Existem diversas formas de propor uma revolução socialista no Brasil. Eu não sei qual é o caminho que o Nildo propõe. Tá certo. Milton, eu vou seguir aqui falando a respeito disso que já foi citado lá atrás, esse possível encontro, na verdade, entre o presidente Lula e o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, porque há uma discussão ali, há uma negociação para que esse encontro aconteça muito em breve. O chanceler brasileiro, o Mauro Vieira, está lá nos Estados Unidos para dialogar, para construir esse encontro, enfim. Por que tem sido tão exaltado, Milton, na tua avaliação, esse encontro? Se está claro que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele está, obviamente, de olho nas nossas riquezas, como as terras raras, enfim. A gente sabe muito bem que essa química, entre aspas, que surgiu e que o Trump citou naquela fala que ele fez depois lá na Assembleia Geral da ONU, isso está claro que tem um interesse muito claro em torno disso. Eu queria que você falasse
a respeito desse encontro, dessa bajulação que se criou em torno disso e como o presidente Lula deve se posicionar num cenário onde o Trump está de olho nas terras raras, está de olho na regulação das bets. Fala um pouquinho a respeito disso, por favor, Milton. Olha, existe uma qualificação que eu acho injusta, que é aquela que trata de forma pejorativa os vira-latas. Cachorro vira-lata é sempre adorável. Sempre adorável. É alegre, é sacana, é pulador e tal. Mas o vira-latismo virou um qualificativo melhor para dizer o que é a submissão, a sabugice, a subalternidade elaborada. A forma como se recebe uma citação de um sociopata. Trump é um sociopata com programa. Sociopata com programa inclusive de imperialista, com perspectiva imperialista, absolutamente bem definidas, mas é um sociopata. E receber a ideia de que porque esse encontro vai naquilo que o nosso chanceler, eu tenho tanta objeção a esse chanceler que eu não consigo nem decorar o nome dele. É um nome simples, eu não consigo decorar. Mauro Vieira. Pois mano, esse cara é o que tem no meu modo de ver. Aliás, teve próximo de tudo que é ruim em diplomacia. O que eles propõem é, objetivamente, como é que a gente acerta as questões do agronegócio com essas tarifas. Eles não estão preocupados com a soberania nacional. Eles não estão preocupados em dizer qual é a alternativa nossa de um tipo de desenvolvimento progressista, democrático. Eles não pensam nisso. Eles pensam simplesmente assim, como se mantém o negócio de quem exporta laranja, de quem exporta soja, de quem exporta carne. Não se pensa. Peraí, vamos nós industrializar as terras raras no Brasil? Vamos nós entrar na disputa concreta da industrialização dentro dessa revolução digital, a qual nós já estivemos muito mais perto e em nível muito melhores do que estamos hoje, por conta da opção econômica, reducionista, minimalista, absolutamente dependente, que nós escolhemos de forma real, porque a nossa burguesia, ela quer ser dependente. Ela não quer ter projeto nacional, ela lucra mais com essa dependência, principalmente a partir da globalização financeira. Então, objetivamente, eu não tenho nenhum entusiasmo, acho que, aliás, a forma como os telejornais, que hoje são instrumentos de lavagem cerebral da maior eficácia, enfim, impondo linhas às redes e tal. Não, porque as redes não. Quem impõe linha são esses telejornais, eles é que dão o caminho que as redes aproveitam e potencializam. Então, esses telejornais estão fazendo festa porque eles são porta-vozes desses segmentos econômicos que se locupletam com essa dependência estabelecida e formalizada na política dessa classe dominante brasileira. Milton, diante disso que você trouxe para a gente, eu fiz um debate aqui na última semana, na sexta-feira, a respeito especialmente desse encontro entre o Trump e o Lula, que deve acontecer muito provavelmente ao longo das próximas semanas, e a gente falou, obviamente, a respeito desses interesses do presidente dos Estados Unidos relacionados a terras raras. Enfim, o Hugo Albuquerque, professor, especialista nos temas internacionais, ele trouxe aqui para a gente a avaliação de que ele não acredita que as terras raras vão entrar nessa negociação com o Trump, porque o Brasil já teria prometido, já teria afiançado, foi a palavra, inclusive, que ele usou, já teria afiançado essas terras raras à China. Eu queria uma análise tua a respeito disso. Você acredita que o Lula vai ceder, de fato, essas terras raras ao Donald Trump na troca, nessa negociação em relação ao tarifaço? Como é que você vê isso? Olha, Anderson, eu me pretendo sempre como um jornalista com um certo grau de informação, mas eu não sou especialista em tudo. Eu te confesso que eu não sei qual é o tipo de relação estabelecida anteriormente com a China com respeito a terras raras. E te confesso que esse tema de terras raras, para mim, para a minha geração, apareceu a partir do que se discutiu na Ucrânia. O Trump, o acordo que ele faria com Zelensky em torno das terras raras da Ucrânia e tal. O que eu sei de maneira clara é o seguinte, que o Brasil é o segundo país do mundo em depósitos de terras raras. Isso. Quer dizer, tem muita terra rara no Brasil e isso o torna, evidentemente, um alvo tão grande quanto a sua riqueza hídrica, objetivamente. Agora, esse detalhe de como é que, o que vai ser negócio...
Os telejornais já insinuam que a fartura de terra rara no Brasil nos permite abrir o mercado para as empresas americanas, que, aliás, já exploram terra rara no Brasil. Já tem esta empresa americana explorando terra rara no Brasil. Isso era uma coisa que não estava na agenda, mas é uma dessas coisas que passa por trás do conhecimento tecnológico, que não está na medida do chamado cidadão médio. Então, vamos ter claro, o que vai se discutir para mim, certamente não será coisa boa para o Brasil. Será o eixo referencial da discussão que não só o Mauro está discutindo, o próprio Celso Amorim, temos que, na linha dos telejornais, temos que tirar a política dessa discussão. Como é que você pode imaginar relações internacionais tirando a política da discussão? Ou seja, nós vamos virar uma empresa que vai negociar relações comerciais de acordo com o interesse de lucro. De quem? Lucro de quem? Nós somos um país socialista que determina a propriedade coletiva para discutir como é que a propriedade coletiva quer faturar a riqueza social coletiva? Não. Existe aqui riqueza privada. E quando se fala em negociar comercialmente com os Estados Unidos, não é o Brasil que está negociando comercialmente. Quem está negociando comercialmente são os empresários privados interessados na manutenção deste modelo. Modelo esse que eu quero demolir, que eu quero desconstruir e que tem que ser claramente defendida essa desconstrução numa campanha presidencial. Mostrar de maneira clara, este modelo nos leva à barbárie. Nos leva à seguida concentração de renda, nos leva à desigualdade social crescente. Vamos acabar com essa história de que as bolsas assistenciais tiraram o Brasil do nível da pobreza, dos índices de pobreza. Nada! Nossa, é que nós temos uma classe média que, lamento, porque todo mundo fala do pico da pirâmide e da base social. 1% em cima tem mais do que os 50% embaixo. Só que entre 1% e 50% tem 49% de uma classe média vulnerável, facilmente comprável e que faz a base principal, inclusive, desses movimentos de massa bolsonarista, né? Então, eu não tenho previsão do que possa acontecer nessa conversa, mas tenho muita dúvida que resulte em algo bom para o Brasil. Porque o algo bom para o Brasil representará recuo do Trump, e eu não acredito que o Trump recue em relação ao Lula. Milton, eu não posso deixar de trazer aqui para a nossa entrevista um tema que é muito caro para você. A gente tem comentado, tem analisado isso contigo ao longo dos últimos anos, que é, obviamente, esse cessar-fogo lá no Morticínio, em Gaza, foi acordado entre os Estados Unidos, Israel e o Hamas, né? O presidente Donald Trump teria articulado esse cessar-fogo e tem tomado conta também do noticiário ao longo dos últimos tempos. Eu queria falar um pouco sobre a viabilidade desse acordo, porque o Trump teve lá no Egito, né, uma cerimônia e tal, de assinatura do acordo, sem a presença de representantes do Hamas, sem a presença de representantes do Estado sionista. Enfim, antes ele esteve lá em Israel, no Knesset, no parlamento israelense, fazendo discurso, enfim, foi exaltado pelas figuras lá no parlamento, pelos deputados, e o fato é que parece que, num primeiro momento, esse cessar-fogo está sendo respeitado, pelo menos é o que a gente tem observado até aqui. Os palestinos estão voltando para o seu território, estão voltando para Gaza aos poucos, assim, teremos um longo processo de reconstrução de Gaza, mas há também um discurso, especialmente alimentado pelo próprio Donald Trump, de que a gente vai ter uma paz duradoura no Oriente Médio a partir desse acordo que foi construído pelo presidente dos Estados Unidos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a viabilidade desse acordo construído pelo Trump. Esse acordo passa, inclusive, pelo desarmamento do Hamas. O Hamas já disse que não aceita se desarmar ao longo das próximas fases desse acordo. Enfim, a libertação dos reféns ou dos prisioneiros já aconteceu ao longo dos últimos dias. Israel defende e cobra que o Hamas devolva os corpos dos que foram, os que morreram lá na prisão em Gaza, mas parece que o Hamas não consegue, não localizou todos os corpos, já devolveu alguns, mas todos ele diz que não consegue devolver, e há um impasse em torno dessa questão, inclusive para manter esse acordo que foi construído. Como é que você avalia essa possibilidade de uma paz duradoura no Oriente Médio e se Israel, especialmente, vai respeitar esse plano que foi construído pelo Donald Trump? Bom, primeiro vamos deixar claro que se todos os corpos não forem encontrados, é porque eles estão embaixo de escombros produzidos por bombardeios do próprio Israel.
bombardeios de Israel dinamitaram áreas onde estavam guardados os ditos reféns, que eu chamo prisioneiros de guerra. Agora, vamos ter claro o seguinte: você já reparou que ninguém chama atenção para o grau de saúde e de aparência dos reféns, entre aspas, que são entregues? É verdade. Agora, os palestinos, aquela deputada sérvia que eles prenderam, os israelenses prenderam, ela, em meses de prisão, envelheceu anos nessa prisão. Não existe denúncia de tortura de dito prisioneiro israelense pelo Hamas. Mas existe muita denúncia de tortura com crianças e mulheres que sequer não tem denúncia contra elas. Elas foram presas no arrastão que as forças de ocupação, que os telejornais insistem em chamar forças de defesa, porque é assim que o exército israelense se qualifica, exército de defesa dentro do território dos outros, exército de defesa dentro do seu território. Quando está no território dos outros, é força de ocupação. Então, objetivamente, vamos ter claro isso. Este acordo não foi feito para buscar uma paz permanente. Esse acordo foi feito para buscar uma paz contra a Palestina. Então, o que acontece aí? Existem contradições pesadas do lado palestino, que a gente tem que considerar. A autoridade palestina, por exemplo, é muito contestável atualmente. A legitimidade dela, primeiro, o que é a autoridade palestina? A autoridade palestina é algo que nasce fundamentalmente a partir do Acordo de Oslo, lá nos anos 90, do Arafat com Isaac Rabin. Acordo esse em que ficou previsto que, imediatamente, os palestinos se ocupariam da segurança da Cisjordânia e Gaza por conta de um período de transição de 3 anos, ao fim do qual se instalaria o Estado palestino. Muito bem, foi instalado esse aparato de segurança, só que não se instalou o Estado palestino e, sucessivamente, até o fim do mandato do sucessor do Arafat, que foi o Mahmoud Abbas, houve uma corrupção de poder do lado da autoridade palestina, realmente, em que, de repente, você vê o glorioso Fatah sendo maculado pela ideia de que ele se transformou em repressor do povo palestino como linha auxiliar do exército de ocupação de Israel. Então, isso foi um problema que, inclusive, fez com que o Hamas mudasse a sua própria qualificação interna. Deixou de ser uma organização religiosa para ser uma organização muito mais ampla, de luta pela soberania nacional, de resistência armada à ocupação de Israel do território palestino. Então, por isso, caiu na linha de denúncia de terrorismo, da mesma maneira que denúncia de terrorismo foi feita contra os brasileiros que lutaram contra a ditadura na luta armada, terroristas foram os maquisar, que lutaram contra a ocupação da França pelos nazistas, terroristas foram os Partigiani, que lutaram contra o fascismo na Itália, terroristas foram os militantes da Frente Nacional de Libertação da Argélia, quando lutaram contra o colonialismo para fazer a sua independência. Então, qualificar o Hamas como terrorista e criminalizar é uma forma de tentar dizer que a guerra começou agora, então, a partir de 7 de outubro, e que tudo é por conta dos reféns. Não. Os reféns, os ditos reféns, são prisioneiros de um ataque feito a um kibbutz militar. Os 1.200 mortos, isso a imprensa brasileira diz pouco, mas o Haaretz mesmo diz isso. Grande parte desses 1.200 foram mortos por conta do ataque aéreo que foi feito, e o fogo amigo desse ataque aéreo, na correria daquela manifestação do Hamas. E o que é o Hamas? O Hamas não atacou população civil de plano, atacou um kibbutz militar na fronteira de Gaza com o território ocupado, que ele diz que é de Israel. Não é Israel, não. É a parte roubada da Palestina, ora ocupada pelo Estado. Então, objetivamente, nós temos que levar em conta que esse acordo prevê restrições para o lado palestino. Não tem restrição para Israel. Nenhuma. Não pede para Israel retirar suas tropas. Não pede para Israel recuar suas tropas. Mas metade do território de Gaza ainda está ocupado. E continua ocupado. Apenas houve um recuo das tropas. Mas o Israel está dentro de Gaza ainda. Não se pede, por exemplo, quando se pediu a libertação do Bagurt, que é
o símbolo. O Barghouti é um símbolo da resistência, o lado digno do Fatah. É aquele que devia estar no lugar do Mahmoud Abbas, que já perdeu o mandato desde 2005. E ninguém pensa em tirar. Todas as potências capitalistas continuam a tratar o Mahmoud Abbas como se fosse um representante legítimo. Esse mesmo Mahmoud Abbas, que foi fazer discurso na ONU, na linha de denunciar o Hamas. Ou seja, fazendo política interna, na linha de aliança com Israel, na ONU. Então, esse é mantido, esse ninguém toca. A sua casa de governo está lá intocada. Independentemente do massacre sobre as vilas na Cisjordânia, para se instalar no lugar dessas vilas, assentamentos imobiliários israelenses, para os fanáticos, colonos fanáticos, que estão lá e que têm liberdade para matar palestinos nesse processo de ocupação. Então, objetivamente, esse acordo é um acordo que, ou, como diz Petro, essa é que a posição que tem que ser, não tem que se festejar o acordo. Tem que dizer, o Petro é que fez a proposta concreta. É preciso organizar uma força militar internacional, não é para força de paz da ONU, não. É uma força militar internacional que intervenha no território ocupado para botar para fora do território ocupado as tropas israelenses. Essa é a proposta do Petro. Esse é o acordo que tem que ser feito. Sai daqui e deixa estabelecer o Estado palestino. Mas temos que pensar um outro. Eu acho, inclusive, que o correto era voltar à situação inicial. Uma Palestina unificada, aliás, uma Palestina onde os judeus nunca foram hostilizados, a despeito de serem uma minoria, muito minoria, em relação à ampla maioria muçulmana. E vamos ter isso claro. Toda vez que, quando as três religiões monoteístas ocuparam o território, cristãos, judeus e muçulmanos, quando a paz se estabelece exatamente quando os muçulmanos têm a hegemonia. Porque está no Alcorão a convivência com as outras religiões. O maior exemplo disso é a ocupação da Península Ibérica. O período Mouro foi o que mais aportou cultura, riqueza, desenvolvimento intelectual, cultural, material, enquanto esteve sobre a dominação moura. O atraso, a barbaridade, a geração dos cristãos novos, que foi a conversão de judeus em cristãos, se deu por conta de Isabel a Católica, que é quando se estabelece a Inquisição, a fogueira contra os hereges. Ali é que entra o atraso, quando entra a chamada civilização ocidental cristã. Ali é que entra o atraso. Na Palestina é a mesma coisa. O que começa a haver de hostilidade é por conta da implantação da ideologia sionista e da exportação, ocupação da Palestina, primeiro com o financiamento de Rothschild para a compra de territórios da Palestina e ali instalando núcleos sionistas locais. Aí é que começa a hostilidade. A hostilidade não começou em 7 de outubro, não. A hostilidade começou lá na Declaração de Balfour, 1918. É lá que começou, na traição feita pelo acordo de Sykes-Picot aos árabes que se levantassem contra o Império Otomano teriam uma independência. Ao invés da independência, viraram um protetorado de acordo com a Liga das Nações, dividido entre a França e a Inglaterra. Os árabes são as vítimas. Aliás, eu sou um exemplo prático. Eu fui condenado por minha solidariedade à Palestina, em primeira instância. Eu fui condenado a uma pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias. Mais 200 dias cada dia valendo um salário mínimo de multa. Fui absolvido em segunda e terceira instância. Mas fui condenado em primeira instância. Numa sala onde o único semita era eu. Eu sendo processado por antissemitismo, numa sala onde o único semita era eu. Porque o resto era tudo Ashkenazi. Entendeu? Então, objetivamente, eu não levo a menor fé nisso. Não é a primeira vez que tem um cessar-fogo. Só haverá um cessar-fogo definitivo quando forem reconhecidos de forma incontestável os direitos soberanos do povo palestino. E isso Israel não vai permitir. E pior, o Trump vai dar cobertura a eles. Sob o argumento que tem que desarmar o Hamas. Bombardeia, tem que desarmar o Hamas. Esse vai ser o argumento. Milton, você citou aí o Fatah, e eu tenho alertado aqui no programa a respeito dos interesses políticos do Mahmoud Abbas nesse desarmamento do Hamas e na desarticulação do grupo lá em Gaza. Esse aqui é o detalhe. Mas, enfim... Não, mas você sabe por que ele é reconhecido? Ele perdeu a eleição em 2005 para o Hamas.
Só que a comunidade internacional, entre aspas, ou seja, as potências capitalistas que apoiam Israel, reconheceram que não vale essa vitória, a autoridade palestina é Abbas. E o Abbas ficou no poder de 2005 até hoje. É isso. O Hamas já ganhou a eleição na Cisjordânia. Sim. Milton, a gente vai seguir acompanhando esse cessar-fogo, enfim, as articulações estão em torno disso ao longo dos próximos dias do programa, contando sempre aqui com as tuas análises. Quero agradecer demais a tua presença aqui, pelo papo que você sempre trouxe para a gente, Milton. Agora, eu tenho imenso prazer em conversar com meu irmão, meu amigo, meu camarada Nildo Orix. Esse debate público vai ser uma maravilha. Um grande abraço a você, Anderson. Um abraço àqueles que nos prestigiam com a audiência e principalmente com a contribuição que deve ser feita financeiramente para manter viva essa faixa livre. Obrigado, Milton. Vamos fazer acontecer esse debate, pode ter certeza. Obrigado pelas palavras, meu grande abraço, um bom dia para você. Até a próxima, camarada. Até a próxima. Conversamos aqui com Milton Temer. Milton Temer, jornalista, ex-deputado federal, comentarista histórico nosso aqui no Faixa